Deus, igreja. Abra no Evangelho de João. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Amém? Eu ia ler só o 51, mas vamos ler a partir de 43, que nós estamos com tempo. Aleluia. Evangelho de João, no seu capítulo 1, a partir do seu versículo 43. Espero toda a igreja abrir. Amém? Tenho um costume de só começar a leitura quando a igreja toda abrir. Amém? Podemos começar? Amém? Vamos prestar atenção. No dia seguinte, que Jesus ia na Galileia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, e quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondendo disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos repetir o 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Curva sua cabeça. Soberano Deus eterno Pai, Senhor Deus, a palavra é tua, o querer é teu, Pai. Pai amado Deus, a tua obreira, Pai amado Deus, tua missionária já orou aqui essa noite, Pai. Pai amado Deus, mas eu também preciso, Pai, deste momento contigo. A palavra fala: enquanto mais oração, mais poder, Senhor. Então, neste momento, Pai, que amado Deus, que é o Senhor que vem falar grandiosamente, assim como o Senhor vem falando, Pai. Desde o início, Pai, desde o Salmo, Pai amado Deus, que o Senhor falou através do Salmo 139, Senhor. Que o Senhor venha falar grandiosamente através dessa palavra. Que o homem seja diminuído a pó, pois toda honra e toda glória é somente para o Senhor essa noite. Fica à vontade em nosso meio e nos acompanhe em todo o tempo. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus e aleluia. Amém? Porque Ele é bom, maravilhoso e fiel. Ele manda a chuva, manda a condição e prepara o culto para nós. Amém? Glória a Deus. O querer e a vontade é de Deus. Eu mandei uma mensagem para a bispa mais cedo. Eu falei: bispa, pode ser que chova, viu? Mas o querer é de Deus. Eu falei para ela: eu vi na previsão, mas nós sabemos que a chuva é de Deus. E Ele faz segundo o querer e a vontade dEle. E não teve lá, mas teve aqui. Se não teve aqui, a gente ora, louva na nossa casa. Mas de um lugar a gente tem que falar do Senhor e ouvir da palavra dEle. Amém? Palavra do Senhor vai falar de uma palavra profética de Jesus, qual lemos no versículo 51, que Ele vai dizer assim, que na verdade vos digo que vereis o céu aberto, e anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ele fala de a vida eterna, Ele fala de salvação, Ele fala da própria volta dEle. Aí, quando a gente lê esse versículo aqui, Jesus pregando, eu costumo lembrar da primeira pregação de Jesus. Se a gente for vasculhar um pouquinho a Bíblia, quem puder abre, quem não puder.
Em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, vai falar o último profeta na Bíblia, chamado João Batista. João Batista, ele pregava e ministrava somente sobre Jesus e sobre o arrependimento. No qual, se a gente for ler em Mateus 3, a gente vai ler assim, aqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Escuta a palavra de João: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Porque até então, aquele tempo lá, ninguém sabia quem ia para o céu, ninguém sabia quem ia para o inferno, todo mundo era uma bagunça, muitos achavam que era de Deus e estavam todos perdidos. Nós estávamos perdidos, mas com a vinda de Jesus, Ele veio, e Ele veio falando assim: agora é aberto o reino dos céus, agora a oportunidade chegou, agora a porta chegou, agora o caminho chegou, a verdade chegou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora o caminho estava preparado. Só que o próprio João Batista, ele vai dizer, no versículo, ainda no capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer assim: muitos acham que eu sou o Messias, mas eu não sou, porque após mim, ele fala após, ou seja, meu ministério tem que acabar. João Batista, ele é tão profeta que ele já sabia da própria morte, ele já sabia que ele ia ser preso, ele sabia que o evangelho dele tinha que ser interrompido, porque muitos seguiam ele e chamavam ele de Messias, mas ele mesmo falou: não, que eu diminua para que ele cresça. Eu vou ter que diminuir. E a palavra do Senhor vai dizer que João Batista, ele é preso, logo após batizar Jesus, ele é preso, e ele não saiu daquele cárcere que nós sabemos da palavra que ele foi morto. E a primeira pregação de Jesus, a gente já vê virando a página, no capítulo 4 de Mateus, no seu versículo 17, que vai dizer assim: desde então, após João Batista ser preso, desde então começou Jesus a pregar e dizer, olha a pregação de Jesus. Muita gente fala: como é que é a pregação de Jesus? É uma pregação mansa, passiva? Sim, mas olha a primeira pregação dele: arrependei-vos, no capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Engraçado que as pessoas hoje querem ouvir só palavra de alimentar ego. Você vai vencer, amém, eu creio que nós vamos vencer, essa luta vai passar, a vitória vai chegar. Ninguém quer ouvir a palavra de se arrependa, se converta, o reino do céu está aí, Jesus está voltando. Mas é a primeira pregação que eu vejo de Jesus na Bíblia, para a multidão: se arrepende, se arrepende, se arrepende. Jesus não começou falando: eu te amo, ele começou falando: se arrepende, é chegado o reino do céu, se não se arrepender não sobe. E Jesus agora, ele começa a formar discípulos. Eu acho interessante o chamado de Jesus, porque vai de encontro a todas as escolhas humanas. Ele não escolhe cientista, ele não escolhe professor, ele não escolhe matemático, ele não escolhe pessoas que falam bem, ele não escolhe pessoas que louvam bem ou que pregam bem, ele escolhe pessoas que não sabem falar, pessoas que mal não conhecem a palavra direito. A Bíblia vai dizer que ele começa a pregar ali: arrependei-vos, arrependei-vos, e vai para o mar. Todos nós conhecemos a palavra, o mar da Galileia, se não me engano, Lucas 5, na pesca maravilhosa. Chegando lá, ele está pregando para a multidão. Aí a Bíblia vai dizer que ali tem homens que estão fazendo o quê? Lavando as suas redes. Por quê? Pescou a noite toda e nada pegou. O que tem a fazer agora, como diz o louvor? Vamos lavar a rede, vamos dobrar, que eles dobravam bem bonitinho, vamos guardar, porque nada aconteceu. Ele encontra homens ignorantes, homens sem preparo nenhum, e homens no pior momento da vida. Sabe aquelas pessoas que você fala assim: essa pessoa chegou no fundo do poço? Essa pessoa ninguém dá mais nada por ela? Para onde vai essa pessoa, se a pessoa já era?
Era assim que estava a vida de Pedro. Era assim que estava a vida de André. E agora estão eles lá, vamos lavar a rede, vamos guardar, não tem mais o que fazer. Só que Jesus chegou. E Jesus, ele chega na vida de todos. João 28, que a palavra do Senhor está dizendo que a palavra será pregada em todos os lugares, para todas as pessoas. Então a palavra vai chegar para todo mundo. Uma hora ou outra a palavra vai chegar. E a palavra é: arrependei-vos. E o Senhor começa a pregar ali. E vendo aqueles homens lavando a rede, fala assim: estão lavando a rede? Agora me presta um barco agora. Vamos lá de novo, lança a rede de novo. Pedro, o mais experiente de todos, vai dizer assim: mas Senhor, nós pescamos a noite toda, nada apanhamos. Pedro estava dizendo: mas Senhor, eu sou experiente, eu sei, eu entendo de mar. Eu sei, o Senhor é mestre, entende de pregar, entende da palavra de Deus, mas eu sou pescador. Aí Pedro se curva assim e fala: não, tu é mestre. E a ovelha escuta a voz do pastor. Porque, a palavra de Pedro, porque tu mandas, eu vou voltar lá. Aonde está dando tudo errado, eu vou voltar lá. Já não tenho mais nada a perder, está tudo destruído, a minha vida está de cabeça para baixo, mas porque a tua palavra manda, eu vou voltar lá. O Senhor vai comigo, e quando o Senhor vai, algo acontece. O Senhor não chega num lugar, eu não vejo na Bíblia o Senhor chegar num lugar, chegar e sair e nada acontecer. Eu não vejo o Senhor chegando num lugar e pessoas não ser curadas, chegando num lugar e pessoas não ser libertas. Aonde ele chega, até aquela cruz onde ele foi pregado, foi a maior pregação naquela noite, naquela tarde, aliás. E a gente entende que Jesus, ele vai lá, todos nós com essa palavra, para resumir, os pescadores lançam a rede lá, Pedro lança, e quando ele puxa a rede, tem tanto peixe, que o barco quer virar, a rede quer rasgar, eles começam a puxar, sobe, chama outros homens para ajuda, chama outro barco, ajuda. Pedro vê aquela coisa maravilhosa, se joga no chão, fala: Senhor, afasta de mim. Olha o homem quando reconhece que está um lixo. Sabe quando um homem reconhece que está um lixo? O Pedro se joga no chão. A Bíblia fala que Pedro se lança no chão e fala: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Pedro está dizendo: você é o filho de Deus, você é o mestre. Olha o que o Senhor fez agora através de uma palavra. Ele estava reconhecendo: não foi a minha experiência que pegou esses peixes, não. Não adianta eu ser médico, eu ser professor, não adianta, se Deus não estiver na frente. Não tem motorista melhor, não tem direção melhor do que a direção de Deus. E ele reconhece, coisa melhor é reconhecer, não existe arrependimento se não existir reconhecimento. Só tem arrependimento quando a gente reconhece quem é Deus na nossa vida. Enquanto isso, não tem arrependimento. A Bíblia vai dizer que agora Jesus lança a palavra para Pedro: até agora tu foi pescador de peixe, mas agora tu vai pescar almas. Tu vai pregar a palavra, Pedro. Tu vai andar comigo, Pedro. Pedro, você não tinha preparo nenhum, mas quem te prepara sou eu. A Bíblia vai dizer que eles voltam para o barco, voltam na areia, na praia, né? Quando chega lá, tem 2 homens. A Bíblia vai falar ali em Mateus 4, 21. Um Tiago e outro João. E eles estão junto do seu pai, Zebedeu. E a Bíblia vai dizer, sabe o que eles estão fazendo? Consertando as redes. Um estava lavando para guardar. Só que Tiago e João estavam consertando. Não tem como pescar com rede rasgada. Não tem como pescar com rede rasgada. Ha chegado o tempo de consertar as redes. Não tem como, tem que haver um conserto. Ninguém prega sem estar consertado. Não adianta, a palavra é vazia.
nada que você faça, mas eu sou crente, eu tenho 1 ano, eu tenho 2 anos, eu tenho 10 anos de ministério, eu prego igreja A, eu prego igreja B, eu louvo, eu adoro, mas é necessário todo dia a gente buscar um conserto. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, assim como aqueles discípulos pecavam e erravam, nós também somos assim, mas que a notícia, o Senhor te chamou, só que o Senhor não chamou você para viver uma vida de como você está, Ele te chamou para viver uma vida, para você se consertar, para você ficar do jeito que Ele quer, para ser discípulo aprovado. É necessário conserto de rede. Tem gente que está achando porque está com a rede na mão, acha que é pescador de almas, mas não é. É necessário consertar a rede, porque a rede não pesca mais nada. É só se achando. Aí você vê, eu prego, mas não está nada acontecendo, eu oro, mas não está nada acontecendo. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo, Jesus? Como é que você está? Como é que eu estou? Como é que estão nossas redes? É necessário o conserto. Um ia guardar a rede, o Senhor falou, não vai guardar não. O outro estava consertando as redes, o que estava consertando as redes, sabe o que o Senhor falou? Me segue. Está consertando as redes, então agora me segue. Consertou as redes, então me segue. A Bíblia fala que Tiago e João olham para o seu pai e falam, fui. Eu vou seguir o mestre. Imediatamente eles largam as redes ali, que eu vou seguir Jesus. E começa ali os 4 discípulos seguindo Jesus. Porque eles sim, eles tinham chamado. Mas pastor, eles estavam... Sim, mas o Senhor escolheu. Você pode olhar assim, mas eu não vejo nada na minha vida. Eu não sei louvar, eu não sei, mal sei ler. Mas o Senhor te escolheu. Entenda isso. De todos os discípulos, o mais preparadozinho, preparadozinho, chegou depois. Que foi o mais inteligente, Mateus. E depois Lucas. O restante só sabia de pescar. Não sabia nada de ler, não sabia escrever, não sabia nada. Mas mesmo assim o Senhor te chamou e falou assim, é você que eu quero usar. E o Senhor chega para Felipe e fala, Felipe, vem. Felipe só se enche o coração, Felipe não precisa ver nada. O coração já fala, é o mestre, eu vou. Felipe se enche das maravilhas do Senhor e fala, eu vou. Olha a diferença. Só que Felipe, ele está tão alegre, que Felipe, ele não é egoísta. Porque tem gente que é egoísta. Tem gente que se acha o sabichão. Tem gente que conhece da palavra e guarda para si. Não ensina, não prepara, não prega. Era assim os doutores da lei daquela época. Conhecia todas as leis, mas além de ensinar, apontava. Eu sou crente. Além de eu ensinar, eu vou apontar. Além de eu falar do amor, além de eu falar que é necessário o arrependimento, além de eu falar que é necessário o conserto, não, eu vou lá apontar, ó, você está errado. Eu vou lá já crucificar, ó, você está errado, você vai para o inferno. Desde pequeno, minha avó, ela às vezes me levava para a igreja, nunca queria ir. Sou sincero, igreja, não queria ir não. Porque aqui falavam, apontavam o dedo na minha cara e falavam, você vai para o inferno. Falavam isso, sim. Acredito que não foi diferente com outras pessoas aqui não. Apontavam o dedo e falava, se você não é da minha religião, vocês vão para o inferno. Era assim que era pregado. E eu falava assim, não, por medo eu não vou. Ninguém vem por medo. A gente tem que ir por Jesus, é por amor. Não é por medo de ir para o inferno, não. Se você está indo para Jesus, indo para o meio de inferno, você está indo pelo motivo errado. Sabe por que você tem que ir? Reconhecimento. Imagina, você está vivo. Você tem pernas, você tem mão, você tem olhos, você tem ouvido, você tem boca, você está falando.
Não tem ninguém neste momento você precisando ir no banheiro, você não está vendo ninguém vindo trocar suas fraldas, porque você está inválido, você não sabe o que é isto, você que não sabe o que é precisar de uma pessoa para tocar no teu ombro, e você fala assim, me guia, me leva, porque eu não enxergo. Quantas pessoas até esse momento ainda não tomou café da manhã? Quantas pessoas? Ou quantas pessoas estão em zona de guerra agora com medo de morrer? Ou quantas pessoas estão no meio da enchente aí, com a casa querendo cair, desmoronando? Quantas pessoas? E sabe o que nós estamos fazendo aqui? É reconhecimento. Nós estamos aqui para adorar aquele que é digno. Nós estamos aqui para adorar aquele que deve ser adorado. Por quê? Porque Ele me escolheu, porque Ele me guardou, porque Ele me protegeu. Ele guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Ele abriu essas portas. Ele me deu uma casa, Ele me dá comida, Ele me deu porta de emprego, Ele me dá saúde. Isso é reconhecimento. E o Senhor te chamou como discípulo, te fez pessoas perfeitas, para falar do amor dEle. Pastor, eu não sou perfeito, mas eu falo físico. Ele te deu boca para falar, Ele te deu coração para sentir. E Ele falou assim, é esse templo aí que eu quero fazer morada, é nesse templo que meu Espírito vai morar. E Felipe estava com aquela alegria de seguir a Jesus. E Felipe, ele está tão feliz, que ele fala assim, eu não vou ser egoísta, eu vou lá falar para o meu amigo, porque a Bíblia vai dizer que tem amigo mais chegado que irmão, porque muitas vezes a gente confia em família, mas é aí que a gente cai do cavalo. Muitas vezes a gente confia, achando que não, papai ajuda, ou mamãe ajuda, meu irmão me ajuda, meu primo, e às vezes o Senhor levanta alguém para te ajudar. Família ajuda, mas muitas vezes deixa na mão. E às vezes o Senhor levanta alguém que você, do nada, vira uma amizade que você nem percebe, e dali a pouco aquela pessoa está falando de Deus com você, está trocando ali uma conversa com você, está um momento de intimidade com você, que você fala, meu Deus, como eu estou ligado nessa pessoa. E o Senhor escolhe pessoas assim para colocar na nossa vida, e uma deles era Felipe, na vida de Natanael. E Felipe, ele chega na Natanael, a Bíblia vai dizer que ele chega lá em Galileia, na casa de Natanael, e vai dizer assim, Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele que Moisés escreveu na lei, e que escreveu os profetas, no capítulo de João, capítulo 1, versículo 45. Só que Natanael, desconfiado, um pouco preconceituoso, como é o nome desse Messias aí que você está dizendo? Felipe vai falar assim, é Jesus, Natanael, filho de José. Natanael naquela conversa, todo desconfiado, olha a desconfiança do ser humano, é mesmo Messias? E de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Muitas pessoas acham que para uma pessoa ser servo de Deus tem que ter nome, tem que ter renome. Para uma pessoa ser profeta, pregador do evangelho, tem que vir de cidade grande, tem que ler, tem que ter estudo de teoria. E muitas vezes falar até em línguas, ter economic coach, ter curso de coach, porque senão no grande congresso você não prega. Se não, para aparecer diante de outras pessoas públicas, você não prega. Tem muitas igrejas, eu vou falar assim, eu vou chutar, mais ou menos, das igrejas grandes, eu vou chutar 90%, nenhum de nós tem oportunidade se a gente for. Nenhum de nós aqui, nessa igreja humilde, que o Senhor levantou há 25 anos, nenhum de nós for no 90% dessas igrejas grandes. O que é você? Eu sou pastor. Você é nada, senta aí. Eu sou missionária. Não, senta aí. É do meu jeito, do nosso jeito. Tem teoria? Não. Fica aí. Você pode falar alguma besteira. Aí você vai ver a pregação. Vendendo vassoura que varre espírito. Garrafinha d'água por R$1.000. Faça um depósito aqui de 10 mil para a igreja, para a sua vida ser transformada. É o que a gente está vendo.
E a pregação de arrependei-vos, cadê? Maranata já não existe mais. O Senhor está voltando, já não existe mais. É pessoas desacreditando. E Natanael olha e fala assim, mas ele veio de Nazaré. Nazaré era uma cidade tão pobre, que ninguém dava nada. E Jesus fala assim, é aí onde não dá nada que eu vou nascer. É de Nazaré que eu vou vir. É de onde? É de Nazaré. Filho de quem? Filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. O que é um carpinteiro naquela época? O que é um carpinteiro hoje? Que profissão é um carpinteiro hoje? Mas é daí. É do pequeno, é do baixo. É de onde ninguém dá nada. De onde o Senhor faz grandes coisas. Sabe aquele marido perdido que todo mundo fala assim, não tem mais jeito. É só cachaça, esse aí não vem mais para o culto. É só desânimo, não, esse aí foi até um dia para o culto, mas já não quer mais. Sabe aquele filho drogado que fala assim, não, esse daí não tem mais jeito. Todo mundo está olhando, está esperando só a notícia de chegar, bater na sua porta e falar assim, ó, você é mãe de fulano, você é pai de fulano? Tomou 2 tiros. Sabe aquela pessoa assim? É aí onde o Senhor quer trabalhar. Porque o Senhor faz dessas coisas, o Senhor levanta o pequeno para mostrar que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Porque o Senhor vai levantar um grande, para o grande falar assim, não, sou eu que prego. Para que o Senhor vai levantar um grande? Para o grande falar assim, não, sou eu que louvo. O Senhor fala, não, eu levanto os pequenos. Eu uso os que todo mundo chama de tolo, mas eu ainda confundo os sábios. E Natanael vai falar assim, sei não se esse é Messias mesmo. Esse aí que é o profeta que Moisés falava. Felipe vai falar assim, quer ver? Então vem e vê. Essa é a pregação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Na tua igreja, vem. Jesus ainda faz milagre. Aonde? Na tua igreja? Vem. Para você falar da minha igreja, você tem que vir. Para você falar do meu ministério, você tem que ver. Para você falar do meu Jesus, você vai ter que ver. Você vai ter que ver, você vai ter que sentir, você vai ter que contemplar. Porque crente tem que ser assim, tem que ser audacioso. Vai, que o Senhor vai mudar a sua vida. Mas se o Senhor não mudar? Se o Senhor não mudar, quem sai do ministério sou eu. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei que eu estou servindo. Eu sei a quem eu estou servindo. Vem. Crente tem que ser mais corajoso, mais audacioso. Vai. Que Deus vai mudar a sua vida. Mas vai, Deus vai lá, vai mudar a sua vida, vem ver. E Felipe falou assim, Natanael, você não acredita não? Então vai lá ver com seus próprios olhos, vai lá. Tá igual Tomé, vai lá. A Bíblia fala que Natanael está indo. Só que antes de Natanael ir, Jesus já estava vendo Natanael de longe, ó. Se a gente se ligar do culto, o Senhor fala desde o começo. Qual foi o salmo da noite? Qual foi o salmo da noite? Glória a Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Ei, Natanael, por que você está desacreditando, Natanael? Se quem te conhece é o Senhor, Natanael. Natanael, por que está duvidando? Porque quem te conhece, quem te sonda ainda é o Senhor, Natanael. Tu conhece o meu sentar, tu conhece o meu levantar. De longe entendes. Ou seja, Natanael ainda vinha de longe. A palavra fala que o Natanael vinha longe. E o Senhor já falava com Natanael. Salmo 139. De longe entendes o meu pensamento. De longe. Aí chega Natanael. Felipe. Cadê? Vem. Jesus viu Natanael, Jesus que viu, ter com ele, e diz para Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo, ou seja, era um homem conhecedor, e disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Natanael falando assim, você já está lançando elogios sobre a minha vida, mas de onde tu me conheces? Natanael já estava duvidando. Aí o Senhor olha para Natanael e fala uma coisa que ninguém vai entender. Sabe por que ninguém vai entender?
Porque isso se chama intimidade. O Senhor olha no olho de Natanael e vai falar assim: Natanael, eu te vi debaixo de uma figueira. O Senhor estava ali, escutando Natanael. Sabe por quê? Porque Natanael estava num momento difícil. Natanael entrou num momento de intimidade, aonde só tinha Natanael. E o Senhor está falando com Natanael. Aonde só tinha Natanael, embaixo de uma figueira. E o Senhor estava ouvindo Natanael. Não tinha mais ninguém embaixo daquela figueira. Era só o deserto. E Natanael e a figueira. E Natanael ali falava com o Senhor. Natanael se lançava ali, chorava, lançava suas angústias diante do Senhor, e falando: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, escuta a minha oração, parece que eu estou sozinho. E quando Natanael, nesse momento de oração, abre os olhos, não tem ninguém do lado dele. Só que depois ele vai chegar diante do mestre e vai olhar para aquele homem que até o momento ele não dava nada, e vai perguntar: de onde tu me conheces? O Senhor falando aí: Natanael, naquele dia de angústia, eu estava lá, Natanael. Naquele dia que você estava embaixo da figueira, que você só chorava. Naquele dia que você entrou em desespero, que ninguém entendia nada. Naquele dia que você achou que estava orando e ninguém estava escutando, Natanael, eu estava do teu lado, Natanael. Eu estava te escutando, Natanael. Natanael só olha e fala assim: Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Sabe o que é isso? Natanael teve que reconhecer: Senhor, o Senhor estava comigo. Senhor, realmente tu é o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai falar assim: mas Natanael, porque eu disse isso, agora tu crê? Pois agora tu vai ver mais coisas ainda, Natanael. Tu vai ver mais coisas ainda. Tu vai ver o céu aberto, anjos do Senhor descendo sobre o Filho do Homem. Uma palavra que se a gente só lê assim, a gente não entende. Nossa, é algo. Mas o Senhor estava dizendo, sabe o que o Senhor estava dizendo para Natanael? Porque como ele falou, Natanael era um homem que não tinha dolo, Natanael era um homem de entendimento, e conhecia um pouco da Torá, conhecia a palavra. E o povo naquela época conhecia muito Jacó, que mais tarde, trocou o nome para Israel. E se a gente for ler o livro de Gênesis, no seu capítulo 28, 12, vai dizer assim, deixa eu ver aqui, acho que eu não marquei, amém? 28, 12 vai dizer assim: Jacó, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada. Olha só, lá em Gênesis, o Senhor já falava de Jesus, através de um sonho para Jacó. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó sonhou que era colocada uma escada, para chegar no céu tinha que subir por essa escada. E Jesus está falando para Natanael: Natanael, essa escada que foi colocada na terra sou eu. Para subir, não tem outro caminho, as portas estão abertas, porque eu sou o caminho. E a escada que Jacó falou lá, muitos anos atrás, sou eu. Ninguém vai subir essa escada, se não for por mim. Anjos sobe, anjos desce, mas é por mim. Milagres desce, sobe e milagres desce, mas é por mim. Oração sobe, oração desce, unção sobe, unção desce, mas é por mim que chega. Não tem outro, não tem outro. Não adianta a gente depositar esperanças em outro, não tem jeito. Imagina Pedro a noite inteira. Eu não sei que fé que estava tendo Pedro. Eu não sei aonde Pedro estava depositando a fé em algo sobrenatural, se estava esperando algo acontecer.
se estava confiando na própria experiência. Mas enquanto o caminho, a verdade e a vida não chegou, nada aconteceu na vida de Pedro. E quando ele fala aqui, é chegado o reino dos céus, eu digo para vocês que é chegada a volta do Filho. É chegada a volta do Filho. E a gente vê dia após dia. E a pregação de hoje, eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o seu propósito, eu não sei o que você falou para Deus, fala, Senhor, fala comigo essa noite. A pregação de hoje é arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. A escada está aí. E o Senhor fala, a escada que anjo subia e descia sou eu. E olhando vê anjos. E acima dos anjos, Jesus fala, meu Pai. Não tem como chegar no Pai sem ser pelo Filho, diz Jesus. Então, eu vos abençoo com esta palavra. Arrependei-vos. Você tem um chamado. Não se diminua. Não pense que às vezes nós estamos igual a Natanael. Mas Senhor, parece que eu estou sozinho. Senhor, eu estou orando, parece que nada está acontecendo. Parece que o céu está fechado. E o Senhor está dizendo, em todo o tempo eu estou contigo. Eu te vi. Eu te vi naquele sofá. Eu te vi naquela cama. Eu te vi naquele quarto. Eu te vi ajoelhado. Eu te vi você chorando. Quem colheu as tuas lágrimas, o que fez você se levantar e seguir em frente, ainda sou eu. O que fez você estar aqui essa noite, ainda sou eu. Amém? Glória a Deus.